Saudações a todos. É uma felicidade estar aqui nesse momento, nessa ação nacional de combate ao câncer, ao lado de pessoas tão comprometidas e tão tecnicamente importantes, né, como os meus colegas das várias instituições aqui presentes, os colegas principalmente da Direção Nacional e da SBCO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Quero aqui reafirmar minha honra e minha felicidade em estar participando desse momento, mesmo falando de um assunto tão difícil, tão inóspito, que é o tratamento do câncer durante o período de pandemia. Né? Se nós já lidávamos com um inimigo extremamente difícil de ser combatido, que é o câncer associado à Covid se torna realmente uma situação extremamente complexa, né? Mas lembrando que nós somos favoráveis ao distanciamento social responsável, nós somos favoráveis às medidas sanitárias que se mostram extremamente eficazes e importantes nesse momento, mas lembramos que o câncer não deixa de existir, que as outras doenças não deixaram de existir, e temos que também olhar, né, para as pessoas em risco e para as pessoas que são alvo, que podem ser alvo, né, dessa enfermidade extremamente grave, extremamente importante dentro da epidemiologia brasileira, que é o câncer. Aproveitando, né, a nossa conversa, peço permissão para compartilhar algumas imagens para vocês, para que o assunto se torne um pouco mais palatável, mais fácil de entender. Mais uma vez, agradeço ao convite da comissão organizadora, em especial ao Dr. Bruno Sarmento, né, que além de diretor nacional também de relações interinstitucionais, é um irmão de guerra, de combate. Nós trabalhamos juntos na rede pública e na rede privada do Distrito Federal, e uma pessoa extremamente comprometida com a causa do paciente oncológico. Traçando um breve histórico, né, de como a coisa chegou até aqui, lembrando que a nossa trajetória se iniciou com os primeiros casos de Covid, onde montamos um comitê de enfrentamento. Esse comitê é um comitê nacional, um comitê brasileiro de enfrentamento, capitaneado pelo nosso presidente, pelo nosso vice-presidente, Dr. Alexandre e Dr. Heber, onde começamos a tentar entender o que era a Covid e a sua relação com assistência ao câncer. Começamos a produzir informação, começamos a produzir ciência, produzimos artigos científicos, trabalhos científicos, revisões, e isso foi passado amplamente, não só para os colegas associados, para os colegas cirurgiões oncológicos, como também para a mídia e para o público em geral, né? Para que todos tivessem informação a respeito. Fomos buscar a discussão com colegas de outros países, França, Itália, Estados Unidos, juntamos todos em eventos através das redes sociais e webinars, e através dessas reuniões nós começamos a construir conhecimento e entender o que era a Covid. Só que nós estamos diante também de um inimigo comum, de um inimigo já conhecido de todos nós, que é o câncer, né? E para os senhores entenderem, o câncer mata em torno entre 220 mil a 230 mil pessoas ano, e somente no Brasil. Não é uma doença de força, né, e de gravidade desprezível, longe disso, é uma das doenças mais graves que podem ser vivenciadas pelo ser humano, né, e com sua gravidade aumentada, potencializada pela associação com a doença Covid, que é a doença que mais se fala no momento. Lembrando, câncer não deixou de existir, porque Covid está aí. A pandemia não deixou o câncer de fora. Então, nós temos que ter essa mentalidade e continuar a assistência aos pacientes em risco, aos pacientes que já são pacientes oncológicos. Alguns estudos começaram a entender as percentagens e a distribuição das doenças e da Covid dentro das populações dos diversos países do mundo, e esses estudos começaram a ser transportados também para a nossa realidade, né? Só lembrando que em estudos, principalmente do Reino Unido, eles previam, né, e estão experimentando isso, aumento de mortes por câncer na ordem de 20% a 57% em 12 meses. No próximo ano estamos esperando aumentos variáveis a depender do país, que podem chegar a 57% em 12 meses.
Esses aumentos eles se devem basicamente aos atrasos no diagnóstico e no tratamento da doença. O fato de não buscar assistência, de não buscar o cuidado ou de não achar o cuidado em decorrência da pandemia tem trazido situações extremamente graves e preocupantes na questão da assistência ao câncer. Se considerarmos que no Brasil morrem em torno de 220 mil, como já vimos naquele gráfico, 220 mil a 230 mil pessoas por ano de câncer, se nós tivéssemos um aumento de 57%, seriam mais, além das 220 mil mortes ano, mais 125 mil mortes adicionais. Percebam a grandiosidade, a grandeza e a tristeza desse número. Estamos lidando com uma situação extremamente grave, extremamente e potencialmente extremamente triste, né, para a sociedade brasileira. Temos que abrir a nossa mente para esse lado da pandemia. A pandemia não é só a virose, a pandemia é um conjunto de situações, de inter-relações, né, da sociedade, das outras doenças, né, que acometem o homem, que acometem o ser humano, em associação com esse novo inimigo, com essa nova doença. Então, temos que pensar a coisa de uma forma mais global, de uma forma mais ampla, né? Temos que abrir o nosso olhar não só para a doença Covid em si, mas lembrar que as outras doenças não deixaram de existir. Continuando aqui com o nosso desenvolvimento de pesquisas, nós chegamos a essa publicação, que foi capitaneada pelo nosso diretor científico, Dr. Rita Ribeiro, e que vocês podem ter gratuitamente nesse endereço que vem na parte inferior de sua tela. E essa cartilha, essa publicação da sociedade, aborda formas de tentar evitar ou diminuir riscos de pandemia, porque sabemos que Covid associado com paciente, com os tratamentos ou com o próprio câncer, aumenta, sim, as chances de maus resultados do paciente oncológico, aumenta as suas chances, seus riscos relacionados ao tratamento e à doença, né? Mas o fato de não tratar, esse aumenta muito mais, e o desfecho, né, o final do não tratamento em câncer, ele pode ser realmente irrecuperável, né? Então, com isso, construímos essas informações que estão disponíveis para os senhores nesses endereços e nos nossos sites e redes sociais. Mas, a grosso modo, quais seriam as recomendações da SBCO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, visando diminuir o risco da não assistência ao câncer no período de pandemia? O cerne nós temos que selecionar bem os pacientes, né? Temos que testar os pacientes que serão submetidos de alguma forma, testar de alguma forma, ou entender de alguma forma se esses pacientes estão ou não em vigência de Covid, da infecção por Covid, eles estão acometidos ou não. Mas temos que priorizar, atenção, temos que priorizar o tratamento das neoplasias malignas agressivas. Traduzindo, temos que tratar câncer. Temos que continuar atendendo aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, aos nossos colegas, aos nossos amigos que estão em risco, que estão com sintomas de câncer, né? Temos que seguir com a assistência das situações de emergência relacionadas a câncer. E temos que continuar avaliando os novos casos. Como fazer isso vai depender das realidades. Vivemos num país de dimensões continentais, com diversas realidades diferentes, com diversas formas de acesso à saúde diferentes, mas temos que tentar manter a avaliação e a assistência a esses casos de forma muito próxima, né? Podemos suspender algumas coisas? Sim, vamos suspender o acompanhamento de pacientes assintomáticos ou pacientes que só estão fazendo seus controles pós-tratamento, suspender ou diminuir ou fazer esses atendimentos por outras vias, como, por exemplo, a via da internet e a telemedicina. Consultar, checar exames, isso pode ser postergado, né? Cirurgias de menor gravidade que não sejam relacionadas diretamente ao tratamento oncológico, dentro do escopo, dentro do armamentário da cirurgia oncológica, cirurgias como, por exemplo, fechamentos de colostomias ou resoluções de hérnias depois de cirurgias de grande porte para câncer. Essas podem ser atrasadas ou podem ser postergadas, podem ser deixadas para um segundo momento mais seguro. Mas
em virtude da potencial gravidade e do potencial risco do tratamento oncológico, do tratamento pelo câncer não realizado, nós não podemos deixar de realizar esse tratamento, nós não podemos deixar de tratar câncer nesse momento ou em qualquer outro momento, independentemente da COVID. Lembrando que outros fatores de risco eles continuam existindo, a situação continua extremamente grave, né? Nós temos que chamar a atenção e voltar a chamar a atenção sempre que possível, para se manter, né, a vigilância e as medidas de precaução, mas não deixe de procurar assistência, não deixe de procurar um especialista na sua região, um cirurgião oncológico na sua região, ou qualquer colega médico que possa prestar assistência e atender você, tirar suas dúvidas, ou mesmo entender se você tem sintomas, né, ou se você entende que está em risco para câncer, não deixe de buscar ajuda. Você não está sozinho, nós estamos aqui, e esse evento ele prova que nós estamos aqui, e que vamos continuar brigando por você nesse momento difícil. E gostaria também de transmitir uma mensagem de esperança. Isso vai passar, né? Essa pandemia vai passar e nós vamos construir juntos uma saída extremamente positiva, tanto para assistência de câncer no Brasil, quanto para a própria questão da Covid. Boa noite a todos. É uma extrema felicidade, um extremo prazer participar desse evento com vocês. Até mais.